obra perfeita, amém? Eu, meditando na palavra do Senhor, aí eu coloquei aqui junto com a Elisete um tema para a nossa mensagem. Criados para sermos segundo o coração de Deus. E aí eu estou olhando para o presbítero, e se eu perguntar para o presbítero, dentro dessa mensagem, quem foi o homem segundo o coração de Deus? Todo mundo vai me responder, quem foi? Davi. E eu particularmente, eu amo muito a história do rei Davi. Ele tem muito para nos ensinar e ele de fato foi um homem segundo o coração de Deus, certo? Mas Davi, ele foi um modelo que tinha alguns probleminhas no meio do caminho. Davi errou bastante, ele não foi um modelo perfeito. E Jesus, ele era descendente de Davi. E nós sabemos que Jesus, sim, foi um modelo perfeito, de uma pessoa que nós podemos olhar e trilhar o caminho de Jesus, e aí sim nós seremos segundo o coração do Pai. É difícil? Não fica tão difícil quando a gente está ali trilhado no caminho do Senhor, não é verdade? Mas hoje nós vamos aprender sobre algumas atitudes que não agradam o coração do Senhor. Aí eu pensei numa proposta um pouco diferente. Quando nós vamos falar de uma pessoa segundo o coração de Deus, é normal que a gente venha com a história de Davi, certo? Porque Davi, de fato, foi um homem obediente, foi um homem temente, e a gente tem muito para aprender com ele. Mas eu quis trazer para os irmãos o avesso de Davi, uma pessoa que foi reprovada por Deus, para que a gente tire da vida dela algumas aplicações que a gente não deve fazer, ou seja, o que eu não devo fazer se eu quiser ser uma pessoa segundo o coração de Deus, certo? Porque nós somos criados para ser o quê? Adoradores. Então, se nós vamos adorar o nosso Pai, nós precisamos conhecer o nosso Pai, precisamos estar em comunhão com o nosso Deus. E quando nós conhecemos verdadeiramente o nosso Deus, então nós temos essa intimidade com Ele, e aí a gente acaba fazendo aquilo que é a vontade do Senhor, porque nós conhecemos quem Ele é e o que Ele quer, correto? Então, se eu conheço verdadeiramente as vontades do Senhor, as minhas vontades estão alinhadas com a vontade dEle. Então, é praticamente impossível eu dar uma desviada, porque eu sei qual é a vontade dEle. Nós somos todos maduros aqui, Tirando a Marielle, que é um pouquinho mais nova, mas nós sempre estamos buscando constantemente a aprovação dos nossos pais. E as mães aqui vão saber o que eu digo. Quando um filho faz alguma coisa que a gente desaprova, seu Ivo, o que a gente fala para esse filho? Às vezes a gente nem precisa falar. Só o nosso olhar, o filho sabe que foi reprovado, não é verdade? É muito triste quando a gente não está alinhado à vontade da pessoa que é autoridade sobre as nossas vidas. Mas como mães e como pais, nós não deixamos de amar. E aí o que a gente faz? Vem cá, querido. Eu vou te corrigir com amor, mas vem cá, eu te amo. Vem para junto. Deixa eu te ensinar o que você não deve fazer. Não é assim que a gente faz para criança? Não pode fazer isso. Tira o dedinho daí, não pode. Quando o filho cresce, filho, olha essa amizade aí, não é assim, Elisete? Não tá legal. Ai, não tá bom, filho. Filho, olha, mas pensa, esse emprego é legal, tudo, mas você vai trabalhar pleno domingo à noite, que é o dia de cultuar o Senhor. Nós não fazemos isso como pai, Às vezes um filho nosso faz alguma coisa que a gente reprova, mas a gente vai ensinar para ele aquilo que ele não deve fazer. Essa é a proposta que eu tenho para os irmãos nessa tarde, da gente trabalhar junto aquilo que a gente não deve. Aliás, aquilo que a gente não pode fazer, porque se a gente fizer, nós seremos reprovados e não estaremos agradando o coração do Senhor. Eu te pergunto então, o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Responde aí no seu coração. Eu já vou te responder. É alguém que tem harmonia com o Senhor. Resumindo então, aquilo que é importante para Deus é importante para mim também. Aquilo que o Senhor deseja é o que eu desejo também, Mas também é uma pessoa que tem um coração diferenciado. Sabe aquele coração que Deus fala, esse aqui é segundo o meu coração? Aquele que faz as coisas segundo a vontade dele, e aí Deus olha e fala,
Está aprovado? Esse é segundo o meu coração. Já pensou que delícia? Deus olhar para as nossas vidas, olhar para as nossas atitudes e falar assim: eu te aprovo. Você fez. Tudo o que você faz, tudo o que você anda fazendo é segundo o meu coração. Amém? Então nós vamos falar sobre Saul, aquilo que levou à derrota de Saul, tudo que ele fez que Deus não gosta e foi desaprovado, né? Então eu convido vocês, irmãos, a abrirem o texto de 1 Samuel, capítulo 13, versos 1 ao 14. Primeira Samuel, capítulo 13, nós vamos fazer a leitura do 1 ao 14. Amém? Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas, filho dele, em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava lá angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e em cisternas. Também, alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para saudar. Samuel perguntou: Saul, o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu, que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Oremos, irmãos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra, Deus. Obrigada porque nós estamos aqui, Senhor. E estamos aqui porque te amamos e porque precisamos do Senhor. E reconhecemos que somos falhos e pecadores e pequenos. E precisamos da tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Que nós possamos sair daqui com mudança, Senhor. Mudança de vida. Entendendo, Senhor, aquilo que o Senhor quer para os nossos corações. Os propósitos que o Senhor tem para nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo mundo conhece a história de Davi. Acredito também que nós ouvimos e já sabemos também da história do rei Saul, certo? Todo mundo veio na escola dominical, né, presbítero? Nós aprendemos. Saul, então, ele começa o reinado dele abençoado por Deus.
Deus escolheu ele. Ele começa temente, obediente, super crente. Israel era um tempo que Israel estava se estabelecendo, né, como nação. E o povo acabou pedindo um rei. Porque o que acontecia? De tempos em tempos, Deus levantava juízes para governar Israel. E Deus falava pela boca desse sacerdote. E quem que era o juiz nessa época? Samuel. Lembra de Samuel, filho de Ana, que Ana orou e chorou e pediu para Deus um filho? E aí nasce Samuel, é Samuel que nós estamos falando. E aí o povo pede um rei, porque todas as outras nações tinham rei. O povo invejoso, né? Nós queremos um rei também. E Samuel, os filhos dele, não eram pessoas tão confiáveis. E Samuel já estava muito idoso, então o povo começou a ficar preocupado. O povo pede um rei, Samuel obviamente fica chateado, porque se ele era o sacerdote e o povo pede um rei, Samuel fica, concorda comigo, irmão? Samuel ficou meio chateado. Só que Deus vem e conforta Samuel. Fala assim: Samuel, eles não estão se virando contra você, eles estão se virando contra mim. É um povo rebelde. Eles querem um rei. Deus trouxe um rei para eles. Deus então mostra uma pessoa chamada Saul para Samuel. Saul era bonito, era de boa família. Saul tinha posses, o pai dele tinha posses. Saul era um homem que tinha tudo para dar certo, se ele fosse um homem temente ao Senhor. Ele começou, de fato, né, o ministério dele ali, o reinado dele, bem humilde, bem obediente, todo crente. Mas aí ele foi seguindo na sua trajetória e ele foi declinando, ele foi piorando, porque ele se desviou dos caminhos do Senhor. E aí, como diz o texto, aqui no segundo ano dele, ele já foi reprovado. Você imagina? Começa ali um ano, vai bem, tudo. No segundo ano, Deus já fala: reprovado, você não é uma pessoa segundo o meu coração e por isso eu vou te destituir. Já pensou, irmãos? No segundo ano, no comecinho, ele já fez coisas que desagradavam o coração de Deus. Por que ele foi reprovado? Por que ele foi reprovado, irmãos? O texto explica aqui que Saul estava se preparando. Ele já sabia ali de uma iminência de uma guerra, né? Havia tensão entre esses dois povos. O pastor, ele pregou esses dias sobre o capítulo 7, e onde o povo de Israel venceu os filisteus. Então havia uma tensão dentro desse povo. Era uma tensão, não era pouquinha não, era uma tensão muito grande. E aí Saul já começa a meio que querer se organizar ali, separa uns homens, o filho dele vence uma guarnição e dá uma subidinha na cabeça de Saul. Ele fica um pouco se achando e começa a gritar lá, dizendo que eles tinham derrotado e que os filisteus estavam com ódio dele. Mas era muito sério o que ele estava fazendo, né? Não era brincadeira. E aí o que acontece? Os filisteus vieram com tudo. E o povo de Israel fica com medo, porque eles eram em número menor. Os filisteus vieram em grande quantidade. E aí Saul fica super desesperado. E o povo fica morrendo de medo. Sabe por que o povo morre de medo ali, meus irmãos? Porque o rei Saul, aquele que devia levantar o povo, dar confiança para o povo, dizer para o povo: não, nós estamos com Deus, Deus está à nossa frente, nós vamos conseguir. Saul começa a declinar, começa a sair dos propósitos. E aí o povo vê. O povo percebe que Saul não estava reinando tão bem, não estava com fé em Deus, não estava confiante. E quando o líder não tem a confiança, os liderados perdem também. E é exatamente isso o que aconteceu com Saul nesse momento. Saul se mostra desesperado, ele desobedece uma ordem que era clara, a ordem que ele recebeu: vai, espera 7 dias nesse lugar, e quando eu chegar, Samuel, né, quando Samuel chegasse, ele ofereceria para Deus uma oferta de sacrifício e o povo seria abençoado. Saul ficou tão desesperado que ele fala assim: gente, deu 7 dias, ele não chegou, e agora eu mesmo vou oferecer. Saul desobedeceu. Ordem clara e específica: vai e espera 7 dias. Era só isso. Saul não conseguiu fazer. Não fez por desespero. Não fez por falta de fé.
Não fez porque era desobediente. E a desobediência não agrada o coração do Senhor. E aí nós vemos, no desenrolar da história, que Davi, ele é escolhido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Se Saul tivesse ido na linha, ele teria ido por muitos anos, reinando. Mas ele não conseguiu. E aí Davi é escolhido. E o que acontece com Saul, então, nessa escolha? Inveja, ciúme. Porque Davi começa ali, né, derrotar, a vencer as guerras. E ao invés de Saul falar, meu servo, né? O meu servo está indo bem, está trazendo vitória para o meu povo. Gente, estou feliz. Não, ele fica com inveja, né? E aí o povo, no desenrolar ali, a gente vê que o povo começa a cantar assim, que Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Aí Saul coloca na cabeça dele o quê? Não só inveja, ele começa a escutar a voz do povo e entristece o coração dele. E aí, ao invés de ele buscar a face do Senhor para saber aquilo que ele deveria fazer, ele faz exatamente o contrário. Ele cai na loucura. E essas atitudes dele, a desobediência, o desespero, a falta de fé, foi reprovável. E ele foi considerado, então, um homem não segundo o coração de Deus. E uma das primeiras aplicações que a gente já tirou do texto, mas que a gente vai trabalhar agora um pouquinho melhor o que Saul fez que não agradou? Não obedeceu. Então, o coração desobediente é reprovado por Deus. Se você puder abrir comigo no capítulo 15, versos 22... Todo mundo já ouviu esse versículo? Às vezes a gente até esquece que é um versículo. Obedecer é melhor do que sacrificar? A gente normalmente fala isso, né? Obedecer é melhor que sacrificar. Às vezes a gente até esquece que é um versículo bíblico. Está na Bíblia, irmãos. Lá no 15, 22. Está escrito assim, a palavra do Senhor. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Qual foi a desobediência de Saul? Volta lá no capítulo 10, verso 8. Quando ele foi ungido a rei, Samuel deu uma palavra de Deus para ele. Lá no 8 está escrito assim: vá na minha frente para Gilgal, eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere por 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. E aí o que ele faz? Ele esperou. Mas ele não esperou o suficiente, ficou morrendo de medo. Falei, gente, está dando 7 dias, ele não vem, está falando aqui, é para mim esperar. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Ele não vem, a gente vai perder. O povo desesperado, o povo se afastando. O que ele faz? Oferece ele mesmo o sacrifício. Por que ele faz isso? Porque ele é rei. Ele achou que ele podia, a posição superior dele, ele acreditou que era para tudo, né? Ele era o master ali, ele podia fazer tudo. Não, não podia. Só o sacerdote que poderia fazer isso, né? Sacerdote era escolhido por Deus exatamente para essas funções. Não era a função do rei. E ele foi e fez, se achando superior, pegando aquela posição que ele tinha e fazendo algo que foi desaprovado. Não, ele não podia. Ele deu claro sinal de desconfiança. Ele não ouviu a voz do profeta. A gente precisa lembrar que nessa época eles não tinham a palavra do Senhor física. Eles não tinham isso aqui. Eles tinham a voz do sacerdote. E quem
quem que foi o escolhido para trazer a palavra, a mensagem de Deus? Samuel. E Samuel falou para ele, espera 7 dias em Gilgal. Gilgal era um lugar estratégico, um lugar que Samuel normalmente usava para sacrifícios. Foi o lugar da primeira Páscoa, era um lugar importante. E quando acontecia algo, eles foram para lá, esse lugar estratégico. Vai lá, espera 7 dias, eu vou. E o que ele pensou? Não vem. Aconteceu alguma coisa, não vai chegar. Vou eu mesmo resolver o meu problema. Tentou barganhar com Deus. Senhor, o teu profeta não veio. Faço eu. Barganhou com Deus. Quantas vezes a gente faz isso, né? Ai, Deus, vou fazer. Ou quantas vezes nós não queremos abrir a palavra do Senhor para ouvir a voz que Ele tem para nós, a palavra que Ele tem para nós. Esses dias, uma irmãzinha me ligou perguntando o que eu achava dela ir numa igreja tal, porque viria um profeta lá para falar. E ela acreditava que se ela fosse, ela teria a solução dos problemas lá, porque o profeta ia olhar para ela e falar para ela aquilo que ela precisava. E aí o que eu achava? Falei, minha irmã, misericórdia, não tem a Bíblia na tua casa, não? Não tem? Você não leu a Bíblia, não? Você precisa de um profeta para falar com você? Eu acredito que Deus usa. O pastor sempre está aqui falando que a gente tem que fazer o que a gente não tem que fazer. As mensagens a gente sempre ouve aqui, aquilo que abençoa as nossas vidas. Eu preciso correr atrás de uma pessoa ainda? Que desobediência. Somos desobedientes, somos infiéis. Temos preguiça de ler. Deus está falando na palavra dEle. Abre a palavra dEle, Ele vai ter o que falar para a tua vida, amém? Nós buscamos muito as bênçãos do Senhor, e as bênçãos dele está na obediência à sua palavra. Se eu não conheço a palavra dele, misericórdia. Haverão tempos em que não poderemos, talvez, abrir a sua palavra. E aí a gente vai ouvir a voz de quem? A voz do profeta mentiroso que está na esquina falando? Quem é que nós vamos ouvir, se a gente não conhece, né, Sônia? Quem é que nós vamos ouvir? Samuel, ele foi reprovado justamente por causa da desobediência dele. E aí ele oferece esse sacrifício, porque ele ficou apavorado. Tinha uma ordem clara. Que atitude horrorosa dele, né? Ele tinha algo na mão dele e ele não conseguiu realizar. Segundo ponto, ele não tinha aquilo que Davi tinha. Nós falamos que Davi era segundo o coração de Deus, que ele tinha muitas falhas, né? Mas todas as vezes que ele percebia o erro dele, o que ele fazia? Senhor Deus meu, me perdoa, errei, Senhor, não se afasta de mim, por favor, Deus, por favor. É quase que ele estivesse implorando, Deus, não se afasta de mim, me perdoa os meus pecados, eu errei. O que Saul faz? Totalmente contrário. Se eu errei, tá aqui. Se eu errei, foi por culpa do povo. Da outra vez, se eu errei, foi porque você não chegou a tempo. Se eu errei, ele nunca conseguiu ter um olhar de humildade para falar assim, eu errei. Eu errei porque eu fui infiel mesmo, porque eu sou desobediente, porque eu sou todo torto, porque eu preciso da graça do Senhor para melhorar. Não conseguiu fazer isso. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes nós erramos, mas foi culpa de fulano de tal. Errei porque ele fez isso para mim. Errei porque ele falou mal de mim e aí eu saí na minha defesa, não é? Errou. Erramos. Peça perdão. Volta para os caminhos do Senhor. Lá no capítulo 15, verso 24... Vou reler. Ele diz assim: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvido à voz do povo. Ele errou com a desculpa que ele estava ouvindo o povo. E aí ele se rebela e faz algo abominável. E a rebelião, está escrito no texto, que é como um pecado de feitiçaria. É perigoso demais ir por esse caminho. E foi esse caminho que Saul escolheu. E nesse contexto ainda, ele pede perdão ali, né? Ele fala, eu errei porque o povo errou. Ai, mas me perdoa. E aí, Samuel fala assim,
Ele pede perdão e fala, Samuel, me acompanha. E aí Samuel diz para ele, não, eu não vou te acompanhar. Sabe por quê? Você abandonou a palavra do Senhor. E aí Saul, o que ele faz? Segura no manto de Samuel e rasga, perdendo as bênçãos do Senhor. Revoltado, se rebelando contra a voz do próprio Deus. Ele se afastou. Ele que escolheu esse caminho. Ao invés dele pedir perdão e reconhecer que ele está errado, ele dá a culpa no outro e ainda quer que o outro acompanhe ele. Ele abandonou a palavra do Senhor. Não tem como a gente ser abençoado sem estar em comunhão com o nosso Deus, sem saber aquilo que Deus quer para nós. Buscamos muitas vezes, eu preciso disso, Senhor, eu preciso de uma bênção, Senhor, eu preciso que isso se resolva. Mas nós sequer queremos andar com Deus. Faltou fé para ele, falta fé para mim, falta fé para os irmãos. Ele não confessa com humildade. Ele, ao invés de se preocupar com o relacionamento com Deus, ele começa a ter preocupação com a fama dele, com a honra dele, com aquilo que as pessoas estavam falando dele. Saul não alinha a vontade dele com a vontade do Senhor. E tudo isso deixa Saul muito vaidoso. Sem falar, irmãos, que Saul, desculpa o termo, era covarde. Porque quando eles estavam lá, que estavam enfrentando, estavam na guerra, e veio o gigante. Quem que era para ter enfrentar? Gigante? Davi, pequenininho? De quem que era essa responsabilidade? Quem era o guerreiro? Saul era muito mais forte que Davi, muito mais experiente. Ele tinha experiência de guerra. Ele era o guerreiro. Era para ele estar lá na frente. Ele era o líder. Ele fez isso? Faltou o que para ele? Faltou fé. Ele podia olhar que nem Davi, né? Davi olhou e falou, não, é o gigante. Eu já matei o leão, já protegi as ovelhas. Em nome do Senhor. Que é o gigante lá? O gigante não é nada. Saul podia, não podia? Não era o guerreiro? Não era o experiente na guerra? Não foi por medo. Não foi por falta de fé. Não foi porque ele sabia quem ele era, todo torto. Não foi porque ele não era um homem segundo o coração de Deus. Calvino, ele escreve assim: Deus nos prescreveu um modo pelo qual Ele deseja ser glorificado por nós, a saber, a piedade que consiste na obediência à palavra dEle. Aquele que excede esses limites não honrará a Deus, mas sim o desonrará. A obediência envolve a entrega total ao próprio Deus, a sua palavra e a sua vontade. Amém? A obediência envolve a entrega total ao próprio Deus. Não é um pouquinho, não é só uma parte da minha vida, é uma entrega total. Ou você é obediente totalmente, ou você não é obediente. Não tem como barganhar no Senhor, com o Senhor. E terceiro lugar do que a gente não pode fazer, e que a gente faz acho que todo dia, ser pessoas precipitadas. Quantas vezes a gente fica bravo com alguma coisa, todo mundo usa o celular, todo mundo usa o WhatsApp aqui, e aí a gente fica bravo com alguma coisa, com uma coisa que a gente fica sabendo, o que a gente faz? Pega o WhatsApp, começa a... No outro dia, com um pouquinho mais de calma, a gente olha ali para o texto, Senhor, fui eu que escrevi isso aqui, perdão, meu Deus, como que eu vou olhar para a pessoa agora? Precipitado. Esses dias, acho que foi segunda-feira, nós acordamos e o meu marido foi levar o Emanuel para a escola, e quando ele olha para a garagem, ele diz assim, levaram a moto. Entraram na garagem e levaram a moto. E eu falei, Senhor, como que me entra dentro da minha garagem? Que audácia da pessoa, abrir a garagem e levar a moto do menino embora. O que fiz eu? Fui no grupo lá, dos plantonistas.
preciso de oração, roubaram a moto do meu marido. Precipitada, né, desesperada. Calma, vai olhar o que aconteceu. E aí, minutos depois, meu marido fala, não, a gente foi para Bauru, eu fui de moto, você foi de carro, eu esqueci a moto lá. Precipitados. A gente é assim, infelizmente. E toma decisão que não devia tomar, porque nós somos tomados por nosso coração, não é? E o coração, ele é enganoso, a gente fica nervoso, toma atitude que não precisava. Saul começa a fazer a mesma coisa, toma decisões sem qualquer planejamento. Além de ser desobediente, é uma pessoa precipitada. Faltou zelo com as coisas de Deus. Às vezes nós erramos, a gente acha que a gente é zeloso com as coisas do Senhor, né? E aí a gente assume um ministério, e aí a gente sai fazendo tudo sozinho, não é? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Esquece que tem uma equipe. Aí a equipe fica toda chateada com você. Precipitado, você fez até, foi bom grado, você, né? Mas você foi precipitado. Saul fez a mesma coisa. Ele tinha certamente uma equipe, ele tinha pessoas para estar ali com ele. Davi, ele tinha Davi, só Davi. Ele só tinha Davi. E o que ele fez? Sozinho. Queria andar sozinho. Ansioso demais. O problema é que ele não cuidava só da vida dele. Ele cuidava do povo de Deus. E aí isso foi reprovado. Porque nós erramos sim, irmãos. Nós somos desse jeito que nós concordamos. Eu falei, os irmãos concordaram. Nós somos assim. Mas Deus conhece as nossas limitações. Ele conhece, ele sabe como que nós somos. Ele vai nos usar do jeitinho que nós somos. Mas Saul era responsável pelo povo de Deus naquele momento. Ele não podia falhar. Lá em Filipenses, não precisa abrir não, eu vou ler. Filipenses 4, verso 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se nós estamos alinhados com o nosso Deus, nós temos essa tranquilidade. Errei porque fui precipitada, apesar que eu coloquei todos os irmãos para orar, e quem orou me ajudou a entender que a moto só tinha sido esquecida e não furtada, mas naquele momento eu agradeci a Deus, porque no momento que na minha cabeça essa moto tinha sido levada, eu me ajoelhei do ladinho da cama e falei: Senhor, me dá sabedoria para falar com meu marido, porque ele parece calmo, mas ele está nervoso. Me dá sabedoria para falar com ele. Eu sei que se levaram a moto, eu não acho justo, porque entraram aqui na minha casa, né? Na minha cabeça tinham levado. Eu não acho justo, mas tudo bem. Se o Senhor permitiu, o Senhor vai fazer. O Senhor vai dar outra, o Senhor vai providenciar, o Senhor vai fazer. Está tudo no seu controle. E naquele momento, eu agradeci a Deus por essa fé que eu tive naquele momento. Tudo bem, aconteceu o problema, vamos resolver junto. Fica comigo e nós vamos resolver. É essa fé que nós devemos ter. Fui testada naquele momento, fui precipitada, mas glória a Deus, porque Deus me deu um coração naquele momento tranquilo, que nós devemos ter, né? Todos os dias. Acontece tantas coisas nas nossas vidas, né, irmãos? Não acontece? Coisas ruins, coisas boas, graças a Deus. Mas o que importa é como nós reagiremos, não é? E para a gente concluir, nós aprendemos aqui o que nós não podemos ser. Não podemos ser desobedientes, não podemos ser precipitados e não podemos ser arrogantes. Precisamos ter humildade, não é isso? Nós vimos o exemplo de Saul, conhecemos o exemplo de Davi. Então, se nós juntarmos esses dois ensinamentos, o reprovado Saul e o aprovado Davi, nós conseguiremos, a partir daqui e a partir daí, sair com uma vida um pouco mais tranquila, não é verdade? Envolve fé, envolve relacionamento, e só desse jeito, apenas desse jeito, nós seremos abençoados. Não queremos perder as bênçãos do Senhor, amém?
Não queremos. Não queremos ser rebeldes, não queremos ser pessoas amargas. Queremos saber pedir perdão, queremos também perdoar, porque isso é importante. E nós não queremos sair dando ouvidos às outras pessoas. As pessoas falam demais. E às vezes elas falam e a gente compra essas falas e saímos pecando, falando mal do outro, tendo atitudes precipitadas. E quando nós percebemos, não foi nada aquilo. Não foi nada daquilo. Estamos trabalhando isso na quinta-feira, né? Trabalhar a unidade do corpo de Cristo. A obediência traz a unidade, não é? Nós precisamos ser obedientes para viver o melhor de Deus. Saul, ele esqueceu a voz de Deus. Nós não podemos nos esquecer se queremos ser pessoas abençoadas e aprovadas. Que você saia daqui desafiado a ter uma mudança de atitude. Se você não é humilde, que você saiba ter humildade para pedir perdão, né? Se você é uma pessoa precipitada, eu sei que não vai mudar de uma hora para outra, mas que você peça para Deus tranquilidade para resolver os problemas. E se você tem um coração desobediente, que você possa pedir para Deus um coração alinhado à vontade dEle. Amém? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra tem tudo aquilo que nós precisamos. Não precisamos sair correndo desesperados para ouvir a voz de ninguém, Senhor. Nós podemos ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, dentro desse templo, aberto com as nossas Bíblias, Senhor, ouvindo, Senhor, o Teu Evangelho. Obrigado porque domingo a domingo nós estamos ouvindo aqui a mensagem, Pai, que o Senhor tem para nós. Pai, que nós sejamos e saiamos daqui, Senhor, desafiados a ser um povo unido, Senhor, obediente à Tua palavra, Senhor, humildes, ó Deus, e não precipitados, em nome de Jesus é o que eu oro, Senhor. Amém.